Você já sentiu no profundo da sua alma que existe uma marca invisível, selada sobre o seu peito, que faz com que as trevas recuem antes mesmo de você proferir a primeira palavra? Imagine-se caminhando por um vale denso, onde a névoa da incerteza tenta cegar os seus olhos, mas há uma chama ardente que não se apaga. Um fogo que consome o medo e projeta uma sombra gigante contra os muros do inferno. Não é sobre a sua força física ou sobre a sua capacidade intelectual, pois muitos que se acham sábios perecem na própria arrogância, mas é sobre algo depositado pelo próprio Criador no seu espírito. O primeiro sinal de que a sua unção está perturbando os principados é justamente a resistência incomum que você enfrenta em lugares onde outros passam sem dificuldades. Se o caminho está pesado e as portas parecem se fechar com uma força sobrenatural, entenda que o inimigo não gasta munição com quem não representa uma ameaça ao seu reino. Quando você se levanta da cama, o inferno não faz festa. Ele entra em estado de alerta máximo, porque sabe que uma autoridade foi ativada. Lembre-se do que está escrito em Tiago 4:7, que diz para se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Note que a fuga dele é consequência direta da sua submissão ao trono. Essa atmosfera que te cerca agora não é fruto do acaso, mas sim o peso da glória que você carrega. Pense em um homem que trabalhava como engenheiro civil, acostumado a construir estruturas sólidas no mundo físico, mas que ao dobrar os joelhos percebeu que as estruturas que ele realmente precisava erguer eram espirituais. Ele não era um pregador de multidões, mas a sua presença em uma sala mudava o clima espiritual de forma tão drástica que as pessoas ao redor sentiam um aperto no peito ou uma vontade súbita de se arrepender de seus erros. Isso acontece porque a unção que assusta o inferno é aquela que traz a luz para onde o pecado tentava se esconder nas sombras mais profundas. Você percebe que o seu silêncio incomoda mais do que o grito de muitos. As trevas reconhecem quem tem intimidade com o Pai e quem apenas conhece histórias sobre ele. Como está registrado em Atos 19:15, onde o espírito maligno respondeu que conhecia Jesus e Paulo, mas questionou quem eram aqueles que tentavam imitá-los sem ter a mesma essência. O inferno sabe o seu nome se você for um homem ou uma mulher de oração. A verdadeira unção não é um adorno para te deixar bonito diante dos homens, mas é uma armadura pesada que range a cada passo que você dá no território inimigo. Se você sente que a sua vida é um constante campo de batalha, alegre-se, pois ninguém luta contra um morto. Se há guerra, é porque há algo valioso para ser protegido ou conquistado. Você se tornou um alvo porque a luz que emana de você cega os planos do mal. Esse vídeo vai te revelar como identificar essa potência que habita em você e como parar de fugir do seu chamado para começar a perseguir os seus perseguidores. A unção é como o óleo que escorre sobre a cabeça e desce pelas vestes, ungindo cada área da sua existência, desde os seus relacionamentos até as suas finanças, criando uma barreira de fogo que ninguém pode transpassar sem a permissão do Altíssimo. Prepare o seu coração, pois o que Deus vai liberar através deste conhecimento vai mudar a forma como você enxerga as suas lutas diárias. A marca que você carrega é um sinal de que você foi separado para algo maior do que a mediocridade deste mundo. Não aceite viver uma vida espiritual morna, onde nada acontece e o inferno nem se importa com a sua existência. O desejo do Pai é que você seja um instrumento de destruição para as fortalezas do mal. Quando a sua unção assusta o inferno, o sinal mais brutal é o silêncio que se faz no mundo espiritual quando você começa a adorar. É o reconhecimento de que ali está alguém que não se corrompe e não se dobra aos prazeres passageiros. Sinta agora a presença que invade o ambiente onde você está.
pois o Espírito Santo está confirmando que este vídeo é para você. Se você crê que carrega essa marca, escreva agora nos comentários a frase: "A minha unção faz o inferno tremer". Isso é uma declaração de fé, confiança naquele que te ungiu. O segundo sinal de que a sua unção está causando um verdadeiro pavor nas regiões celestiais da maldade é a manifestação de um discernimento que corta a mentira como uma espada afiada. Você começa a enxergar através das máscaras e das palavras doces que escondem veneno. O inferno odeia ser descoberto, e quando você caminha sob o óleo da unção, as intenções ocultas das pessoas ao seu redor são expostas pela luz que habita em você. Pense em uma mulher que atuava como arquiteta, planejando espaços harmônicos, mas que no espírito percebia as rachaduras invisíveis nas vidas daqueles que cruzavam o seu caminho. Ela não precisava de investigações humanas, pois o Espírito Santo soprava em seu ouvido quem estava ali para somar e quem estava ali para sugar a sua energia espiritual. Esse dom de saber exatamente com o que se está lidando é um dos sinais mais brutais, pois retira do inimigo o elemento surpresa. O diabo trabalha na ocultação, mas a sua presença traz à tona tudo o que estava escondido sob o tapete da religiosidade. Como está escrito em 1 Coríntios 2,15, aquele que é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Você se torna um mistério para o mundo, mas um perigo real para o sistema das trevas. Essa clareza espiritual faz com que você não perca mais tempo em discussões inúteis ou em batalhas que não são suas. A unção te dá foco, e esse foco é o que assusta o inferno. Enquanto muitos estão distraídos com entretenimento vazio e prazeres momentâneos, você está com os olhos fixos na eternidade, montando guarda sobre a sua casa e sobre o seu ministério pessoal. O inimigo tenta de todas as formas criar distrações, trazendo pessoas do passado ou problemas financeiros repentinos, apenas para desviar o seu olhar do propósito. Mas, quando a unção é real, cada tentativa de distração se transforma em um degrau para a sua ascensão. Você aprendeu que a sua luta não é contra sangue e carne, mas contra as hostes espirituais da maldade, conforme nos ensina Efésios 6:12. Portanto, você para de brigar com as pessoas e começa a lutar no lugar certo, no campo da oração e da autoridade espiritual. Quando você para de reagir ao que vê e começa a agir pelo que sabe no espírito, o inferno entra em colapso porque perde o controle sobre as suas emoções. O medo que as trevas sentem de você é proporcional à sua capacidade de permanecer em pé após o dia mau. Existe uma resiliência sobrenatural que acompanha aqueles que são ungidos. Você pode cair, você pode se cansar, mas há uma mola divina dentro da sua alma que te impulsiona para cima com uma força ainda maior do que a da queda. O sinal brutal aqui é que a sua dor não te para. Ela se torna o combustível para a sua próxima vitória. O inferno tenta te quebrar através do sofrimento, mas acaba forjando um diamante bruto que brilha com uma intensidade insuportável para os demônios. Eles olham para você e não entendem como você ainda consegue cantar, como você ainda consegue profetizar e como você ainda consegue estender a mão para ajudar alguém enquanto as suas próprias feridas ainda estão cicatrizando. Essa capacidade de dar frutos em meio ao deserto é o que prova que a fonte que te alimenta não é deste mundo. A unção que assusta o inferno é aquela que sobrevive ao fogo e sai dele sem nem mesmo o cheiro de fumaça. Quero fazer uma pausa agora para te convidar a fazer parte de algo maior. Este canal não é apenas um lugar de vídeos, mas uma comunidade de pessoas que decidiram não ser mais vítimas das circunstâncias, mas protagonistas no reino de Deus. Se você sente que estas palavras estão queimando no seu peito e que este conhecimento está abrindo os seus olhos
para a realidade espiritual, eu te convido calorosamente a clicar no botão de inscrição. Ao se inscrever, você está levantando uma bandeira de que quer ser alimentado com a verdade que liberta. E para que possamos fortalecer uns aos outros hoje, eu gostaria de propor uma interação diferente. Olhe para a sua vida agora e identifique uma situação onde você sabe que o inimigo tentou te calar, mas você prevaleceu. Escreva nos comentários uma palavra que resuma a sua vitória, seja ela libertação, cura ou providência. Não é apenas um comentário, é um testemunho público da sua autoridade. Vamos juntos mostrar que a nossa unção não é silenciosa. O terceiro sinal de que a sua unção está deixando o inferno em estado de pânico absoluto é a mudança repentina na atmosfera de qualquer ambiente onde você coloca os seus pés. Você já reparou que, às vezes, ao entrar em uma sala, conversas inadequadas cessam subitamente ou pessoas que estavam agitadas sentem um peso de convicção que as obriga a mudar de comportamento? Isso não tem nada a ver com o seu carisma pessoal ou com a sua aparência exterior, mas sim com a emanação de glória que acompanha um vaso que é constantemente cheio pelo Espírito Santo. Existe uma frequência espiritual que o ungido carrega, e essa frequência colide violentamente com o caos que impera no mundo. Imagine a vida de um homem que trabalhava como perito contábil, alguém treinado para lidar com números e lógica fria, mas que, ao carregar a presença de Deus, via o ambiente de escritórios tensos se transformar em lugares de paz e ordem sem que ele dissesse uma única frase sobre religião. A unção é uma força de governo. Ela estabelece o reino de Deus onde quer que o portador da marca chegue. Conforme está escrito em Mateus 5,14, você é a luz do mundo e uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. As trevas não podem coexistir com a luz que você emite, e o desconforto que os ímpios sentem perto de você é, na verdade, o inferno tentando se proteger da exposição que a sua unção promove. Este sinal se torna brutal quando você percebe que a sua intercessão silenciosa começa a desarticular planos que foram arquitetados durante anos nas profundezas do abismo. Enquanto você caminha pelos corredores do seu trabalho ou faz compras no mercado, a virtude que sai de você está desfazendo nós e quebrando correntes de pessoas que você nem sequer conhece. O inferno treme porque você se tornou um condutor de milagres ambulante, alguém que não precisa de um altar de madeira para ministrar, porque o seu próprio corpo se tornou o templo onde o sacrifício de louvor é contínuo. O inimigo odeia esse tipo de cristão porque ele não pode ser contido dentro de 4 paredes de uma denominação. Ele é um perigo público para o império do pecado em qualquer lugar e a qualquer hora. A Bíblia diz em Salmos 92:10 que o Senhor exalta o seu chifre como o do boi selvagem e que você é ungido com óleo fresco. Esse óleo fresco é o que impede que as engrenagens da maldade funcionem perto de você. Se as máquinas do mal começam a falhar e os planos malignos contra a sua vizinhança estão sendo frustrados, saiba que é a unção sobre a sua vida, agindo como um campo de força espiritual que protege não apenas você, mas todos aqueles que estão sob a sua esfera de influência. Além disso, esse sinal se manifesta na forma como os animais e até as crianças reagem à sua presença. Há uma pureza e uma autoridade que os pequenos e a criação conseguem captar muito antes dos adultos endurecidos pelo pecado. Você traz consigo o aroma de Cristo, um perfume que para os que perecem é cheiro de morte para o pecado, mas para os que se salvam é cheiro de vida para a vida, como Paulo descreve em 2 Coríntios 2,16. O inferno tenta neutralizar esse perfume, tentando te envolver em fofocas, em discórdias ou em sentimentos de baixa autoestima,
pois sabe que se você se sentir pequeno, você parará de exalar essa fragrância de autoridade. No entanto, quanto mais você mergulha na presença do Pai, mais esse aroma se torna intenso e insuportável para os demônios que escravizam as mentes ao seu redor. Você é um agente de transformação atmosférica e cada passo que você dá é uma demarcação de território para o Senhor Jesus. O território que antes era dominado pelo medo e pela depressão, agora começa a respirar a esperança que transborda do seu espírito ungido. O sinal mais profundo desse domínio atmosférico é a paz, que excede todo o entendimento que você mantém, mesmo quando o mundo ao seu redor está desabando. Quando todos estão em desespero por causa de notícias ruins ou crises econômicas, você permanece com o semblante sereno, não por alienação, mas por convicção de que o seu sustento vem de um reino que não entra em recessão. Essa paz é uma arma de guerra. Ela confunde os estrategistas das trevas que esperavam te ver em colapso nervoso. Ao manter a calma sob pressão, você prova que a sua âncora está lançada para além do véu. O inferno olha para a sua estabilidade emocional e treme, pois sabe que não tem nenhum gancho em você para te puxar para o abismo do desespero. Você é inabalável, porque o que sustenta a sua vida é o óleo que não seca e a rocha que não se move. O quarto sinal de que a sua unção está aterrorizando o sistema das trevas é a capacidade de gerar vida e frutificação onde o inimigo decretou esterilidade. Existe uma marca brutal de autoridade que se manifesta quando você coloca as mãos em algo que estava destinado ao fracasso e, de repente, aquilo começa a prosperar contra todas as estatísticas humanas. O inferno trabalha para secar as fontes, para paralisar os projetos e para fazer com que a sua história termine em um cemitério de sonhos esquecidos. No entanto, quando o óleo da unção repousa sobre você, as suas mãos carregam uma virtude que ressuscita o que estava morto. Imagine um homem que atuava como consultor agrícola, alguém que via a terra seca e o gado morrendo, mas que, ao carregar a presença do Altíssimo, recebia instruções divinas que faziam o deserto florescer de forma inexplicável para a ciência. A unção não é algo abstrato que fica guardado em uma caixa. Ela é prática, ela é tangível e ela interfere na matéria. Como está escrito em Isaías 10:27, o jugo será despedaçado por causa da unção. Onde havia um peso, onde havia uma trava, a gordura da unção faz com que a corrente deslize e se quebre, liberando o fluxo da bênção. Esse sinal incomoda o inferno, porque o inimigo se alimenta da sua escassez e do seu lamento. Quando ele vê que você consegue ser grato com pouco e que esse pouco se multiplica de forma milagrosa, ele perde o poder de barganha sobre as suas necessidades. O diabo tenta te comprar com migalhas, mas a unção te lembra que você é herdeiro de todas as coisas em Cristo Jesus. A sua produtividade se torna uma afronta ao império da miséria. Você percebe que as ideias que chegam à sua mente não são fruto de um cérebro brilhante, mas de um espírito conectado com a fonte da sabedoria eterna. Provérbios 2:6 nos lembra que o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Quando você aplica essa sabedoria ungida nos seus negócios, na criação dos seus filhos ou na gestão da sua casa, você está destruindo o plano das trevas de instaurar o caos na sua linhagem. O sinal brutal é que você está construindo um legado que as próximas gerações vão usufruir, e o inferno odeia quem pensa no futuro do reino. A frutificação sobrenatural também se manifesta no seu caráter. Enquanto o mundo se torna cada vez mais egoísta e violento, a unção faz crescer em você o fruto do Espírito com uma doçura que atrai os sedentos. O sinal de que a sua unção assusta o inferno é que você não se contamina com o amargor daqueles que te feriram.
O inimigo envia setas de mágoa e ressentimento para tentar azedar o seu óleo, pois ele sabe que uma unção contaminada perde a eficácia. Mas quando você decide perdoar e continuar amando, você está lançando brasas vivas sobre a cabeça do adversário. A sua capacidade de permanecer íntegro em um sistema corrupto é o que prova que você não pertence a este mundo. O inferno treme diante de um homem ou de uma mulher que não tem preço. Se você não pode ser comprado pelo sucesso e nem destruído pelo fracasso, você se torna incontrolável para as forças do mal. Por fim, esse quarto sinal revela que a sua voz possui um peso de glória que faz as sentenças malignas caírem por terra. Quando você abre a boca para profetizar sobre uma situação impossível, o mundo espiritual se movimenta para cumprir a palavra empenhada. Porque não é você quem fala, mas o Espírito do seu Pai que fala em você. Você começa a perceber que as suas orações não são mais pedidos desesperados de socorro, mas decretos reais de quem conhece a sua posição no palácio. O inferno assiste, impotente, enquanto você retoma territórios que haviam sido roubados da sua família. Cada palavra de fé que você libera é um golpe de marreta nas correntes que prendiam os seus entes queridos. A unção de frutificação garante que nada do que Deus colocou nas suas mãos será perdido. E isso é um pesadelo constante para aquele que veio apenas para matar, roubar e destruir. O quinto e mais impactante sinal de que a sua unção está aterrorizando o sistema das trevas é a manifestação de uma autoridade que comanda o silêncio dos opositores e a retirada estratégica das legiões que antes te cercavam. Este é o sinal da invasão de território. O inferno se acostumou a ver cristãos acuados, escondidos dentro de rituais sem poder. Mas quando você desperta para a unção que carrega, você deixa de ser a presa e passa a ser o caçador. O sinal brutal aqui é que o medo mudou de lado. Sabe aquela angústia que tentava te sufocar durante as madrugadas? Ela foi substituída por uma paz tão agressiva que o próprio espírito de medo não consegue mais permanecer no mesmo recinto que você. Imagine um homem que trabalhava como oficial de justiça, alguém acostumado a lidar com conflitos e ordens judiciais, mas que no mundo espiritual compreendeu que possuía em mãos o mandado de despejo contra todo o mal que tentava se instalar na sua genealogia. Ele não discutia com a depressão. Ele apresentava o selo do Espírito Santo e a ordem era executada imediatamente. Assim é com você. Como está escrito em Lucas 10:19, o Senhor te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, te fará dano algum. A unção que assusta o inferno é aquela que não pede licença para entrar nos lugares mais sombrios e resgatar o que foi roubado. Você começa a sentir um ímpeto sagrado de lutar por causas que outros abandonaram. O sinal de que as trevas te temem é que elas tentam criar uma zona de exclusão ao seu redor, tentando isolar você para que a sua luz não alcance outros cativos. Mas o óleo que está sobre a sua cabeça é lubrificante. Quanto mais tentam te apertar, mais você desliza para fora das mãos dos opressores e avança. O inimigo olha para a sua vida e vê o reflexo de Cristo, e isso traz à memória dele a derrota vergonhosa no Calvário. Cada vez que você se posiciona em fé, você está lembrando ao inferno que a chave da morte e do inferno está nas mãos daquele a quem você serve. A Bíblia diz em Tiago 2:19 que até os demônios creem e estremecem. Eles não estremecem diante de uma religião, eles estremecem diante da presença manifesta de Deus em um ser humano que sabe quem é. Este quinto sinal se consolida na sua imunidade espiritual contra as retaliações. Muitos têm medo de fazer a obra de Deus por receio do contra-ataque do inimigo, mas a verdadeira unção traz consigo o esconderijo do Altíssimo.
O sinal brutal é que as armadilhas preparadas para você acabam se tornando o palco da sua maior exaltação. O que era para te envergonhar se transforma no testemunho que vai converter a sua casa. A unção cria um vácuo de glória, onde as setas inflamadas do maligno simplesmente perdem a velocidade e caem antes de te atingir. Você se torna um buraco negro para os ataques das trevas. O mal entra na sua direção, mas é absorvido e anulado pela graça que te inunda. Conforme diz o Salmo 91:7, 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Essa blindagem não é para que você fique estático, mas para que você avance com violência contra as portas do inferno, sabendo que as portas não prevalecerão contra a igreja que você representa. A unção que você carrega é a resposta para o clamor de muitos que estão ao seu redor. O inferno sabe que se você abrir os olhos para o potencial que Deus depositou no seu espírito, você se tornará um libertador de cidades. Por isso, a pressão aumenta quando você está prestes a romper uma nova barreira. Se você sente que o peso está insuportável hoje, é porque você está chegando perto do centro do comando inimigo para desmantelá-lo de dentro para fora. Não recue agora. O sinal de que a sua unção é brutal é o fato de você ainda estar de pé, mesmo depois de tudo o que tentaram contra você. A sua sobrevivência é a maior prova da sua autoridade. Você é um monumento à fidelidade de Deus e um pesadelo vivo para os exércitos da maldade. A compreensão profunda desses 5 sinais que acabamos de explorar deve gerar em você não apenas um conforto, mas uma mudança radical de postura, pois a unção que assusta o inferno exige um portador que esteja disposto a carregar o peso da responsabilidade que vem com o poder. Imagine que você é como um sentinela posicionado em uma torre de vigia, onde a sua visão alcança o que os outros ignoram e a sua voz tem o poder de despertar um exército inteiro que estava adormecido pela letargia espiritual. O inferno sabe que enquanto você estiver consciente da sua identidade, os planos de destruição contra a sua linhagem estão paralisados. Pense na história de um homem que trabalhava como mestre de obras, alguém que conhecia cada fundamento e cada coluna de sustentação, e que, ao ser tocado por essa glória, percebeu que as verdadeiras rachaduras que precisavam de reparo estavam na alma das pessoas que trabalhavam com ele. Ele não levava apenas ferramentas, ele levava uma atmosfera que impunha ordem onde antes só havia discórdia e confusão. Essa autoridade de governo é o que faz com que as potestades se retirem, pois elas reconhecem que ali está alguém que sabe como edificar sobre a rocha inabalável. Conforme nos ensina o texto de Lucas 6:48, aquele que cava fundo e lança os alicerces sobre a rocha não vê a sua casa ser abalada quando a enchente bate com força contra ela. Você é essa construção que o inimigo tenta derrubar, mas a unção serve como a liga que mantém cada tijolo da sua vida espiritual inabalável diante das tempestades de 2026. Essa firmeza espiritual é o que cria um vácuo ao seu redor, onde o barulho do mundo não consegue mais roubar a sua paz interior. Quando você entende que a marca sobre a sua vida é brutal, você para de pedir permissão para ser abençoado e começa a tomar posse daquilo que o sangue de Jesus já conquistou em seu favor. O inferno treme porque você parou de negociar com as migalhas da religiosidade para se banquetear na mesa da revelação. Você percebe que a sua mente foi renovada e que os pensamentos de derrota foram substituídos por decretos de vitória que ecoam nas regiões celestiais. O diabo tenta projetar imagens de fracasso na tela da sua imaginação, mas a unção funciona como um filtro de luz que queima toda mentira antes mesmo que ela se transforme em um sentimento. É uma guerra de frequências
E a frequência da sua adoração agora é tão alta que o inimigo precisa tapar os ouvidos e fugir da sua presença. Como está escrito em Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo perigo. Note que esse acampamento não é temporário, é uma guarda permanente que protege o ungido enquanto ele avança em direção ao seu destino profético. O impacto dessa unção também se reflete na forma como você administra os conflitos que surgem na sua trajetória. Onde antes você reagia com a carne e com a força do braço, agora você responde com o silêncio de quem confia que o juiz de toda a terra fará justiça. O sinal de que as trevas estão apavoradas com a sua maturidade é que elas tentam levantar falsos testemunhos e perseguições gratuitas apenas para te tirar do eixo da oração. Mas você aprendeu que o seu altar é o seu lugar de maior segurança e que, enquanto você estiver prostrado diante de Deus, você estará de pé diante de qualquer adversário. A unção que assusta o inferno é a unção da resiliência, aquela que não se quebra sob pressão, mas que se torna ainda mais pura e cortante. Você se tornou uma arma de guerra nas mãos do Todo-Poderoso, uma flecha polida que está sendo lançada diretamente no coração do império das sombras. Cada vez que você se recusa a baixar o nível da sua espiritualidade para se igualar aos seus críticos, você está desferindo um golpe mortal na soberba do inimigo. Você deve entender que o seu caminhar agora atrai a atenção de dois mundos. O céu observa com alegria a sua fidelidade, enviando reforços angelicais para te auxiliar em cada jornada, enquanto o inferno observa com temor, tentando encontrar uma brecha que já foi selada pelo óleo santo. Não há nada mais perigoso para as trevas do que um cristão que decidiu que não vai mais viver para si mesmo, mas que se tornou um canal por onde o rio de Deus flui sem interrupções. Se o fluxo está intenso e se as águas da sua vida estão curando onde quer que elas cheguem, é porque a unção atingiu um nível de transbordamento. Esse transbordamento é o que garante que, mesmo nos dias de seca espiritual que assolam a humanidade, a sua folhagem permanecerá verde e o seu fruto não faltará. Você é um oásis no meio do caos, e a sua presença é o sinal de que o reino de Deus chegou àquela localidade. Mantenha os seus olhos fixos na luz, pois a claridade que te guia é a mesma que cega os planos do maligno. A profundidade dessa caminhada espiritual nos leva a um entendimento que poucos alcançam. A unção que assusta o inferno não é apenas para momentos de êxtase, mas é uma força de manutenção que sustenta a sua integridade quando ninguém está te observando. O inimigo de nossas almas é um estrategista que prefere a infiltração à invasão, tentando colocar pequenas gotas de complacência no seu óleo para que ele perca a viscosidade e o brilho. No entanto, quando você vive em segunda pessoa, em um diálogo constante com o Espírito Santo, você se torna uma fortaleza impenetrável. Imagine a vida de um homem que trabalhava como inspetor de segurança do trabalho, alguém treinado para identificar falhas mínimas que poderiam causar grandes desastres. Ao ser revestido por essa autoridade divina, ele passou a identificar as microfissuras na conduta moral e espiritual daqueles que liderava. Ele não usava a condenação, mas a própria luz que carregava expunha a necessidade de retidão. A unção é um prumo divino que coloca tudo no devido lugar. O inferno odeia a ordem. Ele se alimenta do caos, da dúvida e da desorganização. Por isso, quando você estabelece uma rotina de busca e uma disciplina de santidade, você está destruindo o ecossistema onde os demônios operam. Como está escrito em Salmos 119, 105, a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, garantindo que cada passo seu seja dado em solo firme, longe das armadilhas ocultas que as trevas espalham pelo trajeto.
Essa vigilância espiritual faz com que você não se torne um monumento de glória passada, mas um canal de revelação presente. O inferno não teme quem você foi, ele teme quem você está se tornando hoje, sob o impacto do óleo fresco que escorre agora. Existe uma renovação constante que acontece no secreto da sua adoração, onde o peso da glória esmaga a sua vontade própria para que a vontade do Pai se manifeste com poder. O sinal brutal dessa transformação é que os seus desejos mudaram. As coisas que antes te atraíam agora parecem vazias e sem sabor, enquanto as coisas do reino queimam em você como uma paixão incontrolável. Essa mudança de apetite espiritual é o que garante que você não será seduzido pelas propostas de atalhos que o inimigo oferece. O diabo tentou oferecer reinos a Jesus em troca de um momento de rendição, e ele tentará oferecer o mesmo a você sob a forma de sucesso rápido ou reconhecimento humano. Mas a sua unção te dá o discernimento de que nenhum reino terreno vale a perda da intimidade com o Rei dos Reis. Você aprendeu a dizer não para o bom para poder receber o que é excelente da parte de Deus. A unção também atua como um escudo para as suas emoções, impedindo que o veneno da rejeição ou da traição alcance o centro da sua fé. Quando você é ungido, você entende que as pessoas são apenas instrumentos e que se alguém te feriu, foi apenas uma tentativa das trevas de te fazer soltar a espada, mas você segura o cabo da arma com mais força. O sinal de que a sua unção é perigosa para o inferno é que você transformou a sua dor em uma escola de intercessão. Em vez de amaldiçoar quem te persegue, você ora com tamanha autoridade que a presença de Deus alcança o seu perseguidor e o deixa sem saída. Isso é guerra de alto nível. É desarmar o inimigo usando o amor como estratégia de combate. Conforme o texto de Romanos 12:21 nos instrui a não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencermos o mal com o bem. Essa vitória não é apenas moral, é uma vitória territorial no mundo espiritual, onde você reconquista corações que o diabo achava que já possuía. Por fim, entenda que a sua unção está preparando o caminho para algo que excede a sua própria existência. Você está abrindo trilhas em florestas espirituais fechadas para que outros possam caminhar depois de você com mais facilidade. O inferno se enfurece, porque você é um quebrador de ciclos. Se na sua família havia um padrão de vício, de divórcio ou de miséria, a unção sobre a sua cabeça é o solvente que dissolve essas correntes hereditárias. Você se tornou o ponto final de uma história de derrota e o ponto de partida de uma linhagem de vencedores. Esse peso de responsabilidade é o que mantém o seu óleo puro. Você não vive mais por si só. Você vive pela herança que Deus quer deixar através de você. O sinal brutal é que o inferno olha para a sua descendência e já vê a derrota deles decretada, porque você decidiu ser o altar onde o fogo nunca se apaga. Mantenha a chama alta, pois a claridade da sua entrega é o guia que conduzirá muitos para fora das cavernas da depressão e do medo. O desfecho dessa jornada espiritual nos coloca diante de uma verdade que o inferno tentou esconder de você durante toda a sua trajetória. A sua unção não é um evento passageiro, mas um estado de habitação permanente que te torna uma extensão do trono de Deus aqui na terra. Quando chegamos ao ponto onde os 5 sinais se convergem, percebemos que a marca bruta que você carrega é, na verdade, a assinatura do Criador, dizendo que você é propriedade exclusiva do reino da luz. Imagine agora a figura de um homem que trabalhava como mestre de fundição, alguém que lidava com o metal líquido em temperaturas extremas, purificando o ouro até que ele pudesse ver o seu próprio reflexo na superfície do mineral. Assim é o Espírito Santo com a sua vida. Ele permitiu o calor das provações para que toda a escória fosse removida e apenas o brilho da glória permanecesse.
O inferno recua, porque ele não consegue mais encontrar nada de seu em você. Ele procura o medo, mas encontra fé. Ele procura o ódio, mas encontra perdão. Ele procura a dúvida, mas encontra uma rocha inabalável. Conforme está escrito em Efésios 6:13, após você ter feito tudo, o comando é para que você permaneça firme. Esse estar firme é o sinal final de que a sua unção venceu a batalha pelo seu território mental e espiritual. Você não está mais tentando vencer. Você está lutando a partir da vitória que já foi estabelecida na cruz. Neste exato momento, enquanto a minha voz ecoa no seu espírito, uma nova camada de autoridade está sendo depositada sobre você. Não é apenas sobre conhecimento, mas sobre uma ativação que te levará a lugares onde você antes tinha medo de entrar. A unção que assusta o inferno é aquela que se manifesta na simplicidade do cotidiano, transformando uma conversa comum em um momento de libertação. Você se tornou um perigo para as trevas porque você descobriu o segredo da dependência total. O diabo sabe como lidar com pessoas autoconfiantes, mas ele não tem estratégia contra alguém que se esconde em Deus e deixa que o Senhor lute as suas guerras. Como o Salmo 27 nos lembra, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Quando você pronuncia o nome que está acima de todo nome, sob o efeito desse óleo santo, as cadeias não apenas se balançam, elas se derretem como cera diante do fogo. Você é o portador desse fogo, e o mundo ao seu redor começará a sentir o calor dessa presença de forma cada vez mais intensa e inegável. Quero encerrar este vídeo com um convite que nasce do coração de um pai, que deseja te ver caminhando em triunfo constante. Você foi chamado para ser uma luz que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Se você sente que este vídeo foi um divisor de águas e que a partir de hoje a sua unção não será mais contida pelo medo ou pela religiosidade, eu quero te acolher em nossa comunidade de uma forma muito especial. Se inscreva no canal agora, não como quem segue um produtor de conteúdo, mas como quem se une a um exército de intercessores que estão mudando a face desta nação através do poder de Deus. Este lugar é a sua casa, um refúgio de ensino e de fortalecimento onde a verdade nunca é negociada. Eu te convido calorosamente a compartilhar a sua história aqui embaixo. Conte para nós e para todos os irmãos como foi o seu processo de descobrir essa unção. O que você aprendeu neste vídeo que abriu os seus olhos para o que o inferno estava tentando esconder? A sua história tem o poder de curar feridas e de inspirar aqueles que ainda estão presos no vale da indecisão. Vamos criar aqui uma corrente de testemunhos que fará o mundo espiritual reconhecer que os escolhidos de Deus despertaram. Sinta o abraço do Pai sobre a sua vida agora. Saiba que você nunca está sozinho nas trincheiras e que cada lágrima que você derramou no secreto foi colhida em um odre divino para ser transformada em unção de alegria. O tempo de ser acuado terminou. O tempo de reinar em vida começou para você e para toda a sua casa. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração, e que a marca brutal do Espírito Santo em você seja tão evidente que as pessoas perguntem: o que há de diferente em você? E você, com mansidão e autoridade, mostrará o caminho da cruz. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda. Gostou da revelação de hoje? O que mais te impactou? Deixe seu comentário, sua história e sua gratidão. Estamos juntos nessa missão até que Ele venha.